Da retrospectiva 2015, você vai ver que os meses de outubro, novembro e dezembro foram os mais tensos na política. As greves paralisaram ao menos 40 mil servidores. A derrubada de estruturas ilegais no lago acabou com anos de impasse sobre o uso da orla do Paranoá, o mês mais quente de todos os tempos aqui no Distrito Federal. Outubro começou com a pior notícia que o brasiliense poderia receber. Mais uma vez, servidores da saúde decidiram cruzar os braços. Cartazes anunciando a greve dos auxiliares e técnicos em enfermagem foram colados na porta de acesso do pronto-socorro do hospital de base. Parte dos auxiliares e dos técnicos decidiu protestar contra a falta de estrutura para atendimento na unidade. Faltou material básico na maior emergência pública do DF. Eu estou com quase a morte e não tem por onde eu pegar meu remédio. Eu preciso desse remédio. Horas depois, o caos se instalou com o anúncio de que os médicos também decidiram parar. E quem procurou atendimento voltou para casa revoltado. O médico não chegou até agora, que a gente fosse embora. Na tentativa de conter a crise e reduzir gastos, o governador Rodrigo Hollenberg anunciou a diminuição no número de secretarias. Mas as mudanças não agradaram as legendas de apoio à base aliada do governo. E a oposição não encarou a redução de pastas como uma economia significativa para as contas públicas do DF. Se a relação do Buriti e a Câmara parecia desestabilizada, com as categorias em greve, a situação ficou ainda pior quando o governador decidiu assinar o decreto 36.850. Nele, a autorização para que os gestores pudessem cortar o ponto dos servidores que paralisaram as atividades e tiveram os movimentos grevistas considerados ilegais pelo Poder Judiciário. O corte no ponto seria retroativo à data da ilegalidade. O Sindisaúde suspendeu a greve, mas outros 40 mil servidores não voltaram atrás. SLU, engenheiros e arquitetos da Nova CAF e os metroviários paralisaram as atividades. E claro, quem sofreu foi a população. Os funcionários da SEB também cruzaram os braços. E foi um tal de faltar energia no DF, Asa Sul, Guará, Riacho Fundo. Todo mundo no escuro. Mas 2015 não foi apenas um ano de greves. Foi um ano em que mitos foram derrubados. Aliás, cercas e muros foram ao chão. O que parecia impossível aconteceu. Máquinas em uma das áreas mais valorizadas de Brasília derrubaram estruturas consideradas ilegais pela Justiça às margens do Lago Paranoá. Só na primeira etapa de derrubadas foram 52 lotes na chamada Península dos Ministros. Na segunda etapa de derrubadas foram 110 lotes nos lagos Sul e Norte. A previsão é de que a operação para desobstruir toda a orla dure 2 anos e um planejamento deve ser entregue ano que vem sobre como o espaço pode ser usado sem prejudicar o meio ambiente. Se na capital do país cercas irregulares foram derrubadas pela Justiça, em Cristalina de Goiás, a 150 quilômetros de Brasília, 23 presos considerados de alta periculosidade conseguiram derrubar as barreiras da penitenciária da cidade e fugiram. Depois de 4h30 da manhã, ninguém dormiu. A rua inteira levantou porque ninguém aguentou. Bomba, grito, pedido de socorro. E as fugas não foram apenas em Cristalina, não. Preste atenção nessa idosa de vestido longo, cabelos grisalhos e casaco. A mulher de cabeça baixa, na realidade, é um homem, um preso que tentou fugir da penitenciária de segurança máxima de Aparecida de Goiânia. Clodoaldo Antônio Felipe, de 44 anos, ainda protagonizou um verdadeiro corre-corre dentro da cadeia. Ao ser descoberto, ele começa a correr e é perseguido por 8 agentes. Terminou sendo preso novamente. O que impressiona foi essa máscara usada por ele. Tem rugas, manchas na pele e até uma verruga.
E por falar em preso, a Polícia Federal começou o mês de novembro com a Operação Dubai. 44 mandados de busca e apreensão, 25 conduções para prestar esclarecimentos na delegacia e 7 prisões temporárias para desarticular uma sofisticada organização criminosa responsável há vários anos por um cartel no setor de distribuição e revenda de combustíveis no Distrito Federal e também no entorno. Representantes de 4 empresas e até do Sindicombustível foram detidos. De acordo com as investigações, todas as vezes que um consumidor enchia o tanque com 50 litros, o prejuízo médio era de R$ 35. O lucro diário da principal empresa investigada na operação era de quase R$ 800 mil. Uma das principais estratégias do cartel era tornar o etanol um combustível economicamente inviável para o consumidor, mantendo o valor dele sempre superior a 70% do preço da gasolina, o que facilitava o controle de preços e evitava a entrada do etanol a preços competitivos no mercado. Os presos foram encaminhados a Papuda, mas passaram apenas 3 dias detidos. Ganharam a liberdade. O cartel foi descoberto, mas o preço nas bombas de combustíveis não mudou. A gente está tentando economizar, né? No entanto, mesmo eu já troquei de carro. Tentei pegar um carro mais econômico por volta disso, que a gasolina não tá dando para... Tá difícil, tá muito alto, né? No dia 12 de dezembro, mais novidades para a Operação Dubai. O vazamento de um áudio feito pela Polícia Federal revelou o fornecimento de combustível para parlamentares do DF. De acordo com as investigações da polícia, deputados teriam se beneficiado de dinheiro e combustível cedidos pela suposta organização. Novembro também foi marcado pelo susto no parque de diversão. Este brinquedo parou de funcionar e cerca de 10 pessoas ficaram quase 2 horas presas. De acordo com testemunhas, por volta das 3 horas da tarde, o brinquedo teria apresentado problemas e parado de funcionar, com as cabines de cabeça para baixo. Depois de alguns minutos, elas teriam voltado a se movimentar e logo em seguida travado completamente nesta posição. Cerca de 10 pessoas estavam no brinquedo, a maioria adolescentes. A gente ficou uns 10 minutos ali parada e começou o desespero, né? Porque a gente não sabia que horas ia descer e a gente começou a passar mal. O corpo de bombeiros foi acionado e o brinquedo interditado. E se os brinquedos pararam com a diversão de adolescentes, a paralisação do metrô fez o DF parar no mês de novembro. Na IPTG, o caos. Foram quilômetros de engarrafamento. Quem precisava do metrô teve que utilizar os ônibus. Aí já viu, aperto e sufoco se repetiram. Eu saí do serviço agora e não tem metrô. Eu sabia que o metrô ia estar de greve. Aí fica complicado, cansado do trabalho e não tem metrô para nós voltar para casa. Por falar em transporte, a novidade nas ruas foi o Uber, que assim como em todo o país, aqui no DF provocou a maior confusão entre taxistas e motoristas do aplicativo. Depois de inúmeros episódios de agressões e atritos, taxistas decidiram fazer uma manifestação contra a regulamentação do aplicativo. 100 carros saíram aqui do aeroporto e circularam pela cidade. Os taxistas alegaram que perderam em um ano 30% do faturamento por conta do Uber. O governador, então, decidiu manter o serviço com algumas ressalvas. Os motoristas de táxi teriam benefícios. Os motoristas do Uber teriam mais impostos. Mas quem realmente saiu ganhando com tudo isso foi a população. Quanto mais concorrência, melhor para a qualidade do atendimento. 2015 também foi um ano memorável para quem enfrentou o calor nas ruas. Em outubro, este termômetro no Parque da Cidade registrou 42 graus. Haja chuveirada e muita água para enfrentar a alta temperatura. A umidade do ar chegou a 11% e o alívio só chegou ao DF quase 30 dias depois. Mas o calor em excesso não foi a única coisa a incomodar a saúde do brasiliense. Uma doença com nome engraçado também foi e é motivo de pânico. Uma zika que assusta, que provoca a microcefalia. A microcefalia é uma doença grave, uma má formação em que o cérebro do feto não se desenvolve de maneira adequada. No DF foram notificados 3 casos da doença. 2 pacientes vieram da Bahia e do Piauí. E um terceiro caso foi divulgado no mês de dezembro. A criança do sexo masculino nasceu neste hospital de Taguatinga. O Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito que provoca a dengue. O Aedes aegypti seria responsável por 15 casos suspeitos de febre chikungunya e quase 10 mil casos da própria dengue só no DF. Mas enquanto o Zika deixa a população em alerta, equipamentos que deveriam alertar motoristas e pedestres foram desligados.
As 139 barreiras eletrônicas espalhadas pelo DF foram desligadas. O motivo? Atrasos e burocracia na licitação do serviço. Em Sobradinho, uma bomba presa a um carro foi detonada no meio da rua. O artefato chamou a atenção pela sofisticação. Dentro de uma garrafa, um líquido desconhecido e preso a ela um dispositivo feito com um celular, baterias e fios. Essa foi a primeira vez no Distrito Federal que algo assim foi destruído pelo esquadrão antibombas. E com tudo isso, a sensação é que 2015 ainda não terminou. Foi um ano difícil na política, na economia, na rotina dos brasilienses. O que o novo ano nos reserva? Bem, isso é incerto. Se for como o anterior, será no mínimo marcante. O que vamos assistir é uma nova novela, com velhos personagens e outros desdobramentos. Mas um novo ano começou hoje. Uma nova história chamada 2016 em um cenário que nós conhecemos bem. Brasília.